Assim era a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Um jovem planeta com inúmeras possibilidades havia acabado de se formar. Tudo parecia bem, mas algo de proporções astronômicas estava prestes a acontecer. Um planeta chamado Theia entrou em rota de colisão com a Terra. Seu tamanho era equivalente ao tamanho de Marte. O impacto entre os planetas resultou em uma explosão tão grande que parte das massas dos planetas foram lançadas de volta ao espaço. Esses detritos formaram um imenso cinturão de rochas que passou a orbitar a Terra. A gravidade das rochas maiores começou a atrair as rochas menores, as rochas maiores começaram a se atrair, logo um grande corpo celeste passou a atrair tudo que estava em seu caminho. Assim o planeta Terra passou a ter o seu satélite natural que chamamos de Lua. Ainda sobre os efeitos do grande impacto, a Terra lentamente se estabilizava. Não existia oxigênio, apenas dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. A temperatura era tão elevada que a água só conseguia existir em estado gasoso. Tudo era bastante instável, meteoros constantemente se chocavam com a superfície, descargas elétricas ocorriam por todo o planeta, a radiação ultravioleta estava presente em alta concentração, visto que a camada de ozônio, barreira natural que protege a Terra dos raios solares, ainda não havia se formado. Atividades vulcânicas e rios de magma se espalhavam por todos os lados. Esses extremos tornaram a superfície do planeta completamente inóspita por centenas de milhões de anos. O resfriamento da Terra começou a acontecer há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás. A diminuição da temperatura transformou o vapor d'água que existia em abundância na superfície do planeta em uma gigantesca tempestade que durou milhares de anos, surgindo assim os lagos, rios, mares e oceanos. Os primeiros oceanos da Terra eram muito diferentes dos oceanos que conhecemos hoje. Eles eram rasos, quentes e continham altas concentrações de elementos químicos que foram liberados durante a formação da Terra. Ao longo de milhões de anos, a água dos oceanos passou por mudanças químicas e físicas, como a dissolução de minerais, o resfriamento gradual da Terra e a liberação de gases vulcânicos. Há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, com a superfície terrestre mais estável, começaram a surgir as primeiras formas de vida. A teoria da evolução química é uma das teorias mais aceitas entre os estudiosos dessa área. Muitos cientistas acreditam que alguns elementos químicos que existiam na Terra primitiva tiveram reações químicas específicas que deram origem a moléculas orgânicas. De maneira simplificada, essas moléculas se agruparam e evoluíram até se transformarem em organismos unicelulares. Para que um organismo sobrevivesse, ele precisava se proteger das reações químicas que aconteciam externamente. E precisavam gerar as suas próprias reações químicas internamente, metabolizando alguma energia presente no ambiente ao seu redor. A membrana plasmática foi um salto evolutivo muito importante para o surgimento da vida no planeta. Ela passou a fazer o papel de uma barreira com capacidade de filtrar o que entrava e o que saía do interior do organismo, possibilitando que o organismo unicelular se transformasse em um microambiente. E assim as funções vitais para sua sobrevivência podiam ser exercidas sem grandes interferências de fatores externos. Os organismos unicelulares se multiplicavam fazendo cópias de si mesmo através do seu DNA. Com isso passaram a se espalhar, alcançando outros territórios. As cópias nunca eram idênticas, cada cópia tendia a se adaptar ao ambiente em que vivia. A seleção natural descartava as cópias que não obtinham sucesso em seu propósito. Produção de oxigênio por organismos unicelulares e a nova atmosfera. Os organismos unicelulares tiveram grande importância na transformação da Terra. Eles tinham a fotossíntese como forma de produção de energia, a luz era transformada em energia e o O2 era o que sobrava. Bilhões de organismos unicelulares liberando oxigênio sobre a nossa atmosfera, ano após ano, década após década, milênio após milênio. Uma produção biológica de ar puro em larga escala sem precedentes acontecia. Mas um grande projeto evolutivo arquitetado e executado de maneira perfeita para o próximo passo da evolução. Células eucarióticas. Conforme a evolução celular acontecia, certas células passaram a trabalhar em conjunto,
uma célula passava a ter outras células vivendo dentro dela. Esse é o ponto onde as células se dividiram para dar origem aos animais e aos vegetais. As células eucarióticas em formação produziam pouca energia, pois seu alimento era gerado através da fermentação. Parte desse grupo de eucarióticas passou a se alimentar de outras células. Algumas dessas células utilizavam o oxigênio para produzir sua energia. Essas células englobadas posteriormente se transformariam em mitocôndrias. Essa célula passou a ser eucarionte heterotróficos, resultando nas células que deram origem aos animais. Um grupo de células que já possuía mitocôndrias passou a englobar células procariontes fotossintetizantes, células que faziam fotossíntese para gerar energia, dando origem às células eucarionte autótrofo, resultando nas células que deram origem aos vegetais. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada surgiu como uma forma melhorada de garantir a variação das espécies. Com isso, os seres que se sobressaíam passaram a determinar o rumo da evolução genética que os seus descendentes tomariam, enquanto a seleção natural eliminava os seres mal-sucedidos. A reprodução sexuada acontece com troca de material genético entre seres da mesma espécie. Os filhos serão indivíduos únicos e uma grande variação genética é o resultado desse tipo de reprodução, favorecendo a adaptação dos seres ao ambiente em que se encontram. Existem dois tipos de fecundação, a fecundação interna e a fecundação externa. Na fecundação interna, o material genético do macho encontra os óvulos dentro do corpo da fêmea. Já a fecundação externa acontece fora do corpo da fêmea. Ela deposita seus óvulos em algum lugar de sua escolha. Posteriormente, o macho deposita seu material genético sobre o material genético da fêmea. Algumas espécies têm a capacidade de se reproduzir sem a necessidade de um segundo indivíduo. Os lagartos são um ótimo exemplo, sendo que a maioria de suas espécies se reproduzem por partenogênese, uma forma de reprodução onde cada filho é uma cópia genética idêntica à sua mãe. Essas espécies de lagartos são formadas apenas por fêmeas, portanto praticam a reprodução assexuada. Explosão cambriana. Foi na explosão cambriana cerca de 500 milhões de anos atrás, que a vida multicelular desabrochou. A copulação acontecia por todos os cantos, o planeta presenciava uma grande corrida genética pela sobrevivência. Com a atmosfera do planeta repleta de oxigênio, a camada de ozônio passou a ter mais eficiência na proteção contra os raios ultravioleta. Essa proteção foi fundamental para que os organismos mais complexos se proliferassem. As novas espécies passaram a desenvolver características variadas como cascos, tentáculos, presas, vértebras, olhos e um cérebro que coordenava os movimentos, ajudando a interpretar os seus sentidos sensoriais. Uma nova era se iniciava enquanto a vida seguia o seu maravilhoso plano evolutivo.